ele é muito conhecido aqui em Brasília, e quero dizer para o senhor candidato de que nós, como igreja evangélica, temos uma única intenção, é abençoar aquele que vai estar à frente do governo, mas também é reivindicar e protestar e pedir a Deus que age em nosso meio, porque a palavra diz que Deus é aquele que estabelece autoridades e aquele também que as destitui. Então, nós oramos, nós como crentes, como igreja, nós temos uma mente muito assim, muito, às vezes, inocente diante de tantas coisas que acontecem. Mas hoje temos um povo politizado, um povo que estuda, um povo que é estimulado à educação, porque nós cremos que uma nação, ela só cresce pela educação. Então, a igreja evangélica cresceu muito nesse nível aí, e nós louvamos a Deus por isso. Temos hoje evangélicos em todos os segmentos da sociedade no Brasil. E nós temos um congresso que é realizado hoje em Porto Seguro há 15 anos. É um congresso de conscientização política para a comunidade evangélica. E hoje nós estamos aqui para recebê-lo, e a nossa oração, candidato, é que Deus venha abençoar a sua vida e que tudo que você venha falar aqui seja pautado na verdade, porque a gente sabe que quando a gente anda na verdade, tudo a gente vai bem, a gente é abençoado. Por quê? Porque é uma palavra que nós encontramos em João capítulo 8, versículo 44, quando Jesus Cristo disse bem assim: o diabo, ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Quando ele fala mentira, fala daquilo que ele é próprio, não é? Então a gente sabe que a mentira é terrível, a mentira abomina a Deus. O que nós esperamos do Senhor, se eleito for para o GDF, para nos governar aqui em Brasília, é que todas as suas palavras sejam pautadas na verdade. E aqui, não é, encerro as minhas palavras dizendo de uma experiência da Rainha Elizabeth, quando ela visitou Abraham Lincoln, quando o Reino Unido estava vivendo uma intempérie, muitas dificuldades, e ela foi visitar o Abraham Lincoln e disse bem assim para ele: Senhor Lincoln, qual é a razão do sucesso do seu governo? E naquele momento ele pega a Bíblia e diz assim: o sucesso do meu governo repousa neste livro, a palavra de Deus. E no seu governo, se eleito for, o senhor não vai ter dificuldades em contar com as nossas orações, com conselheiros, homens e mulheres de Deus que estarão ao seu lado. Até porque o homem mais sábio do mundo, segundo a palavra de Deus, Salomão, Deus falou que dentre homens nascidos, né, homem e mulher, não teria um como Salomão, nem antes nem depois, como homem, não é? Eu quero dizer para você de que Salomão diz assim: na multidão dos conselheiros há sucesso, não é? Há êxito. Então a nossa oração é que no seu governo, se eleito for, eu quero dizer que você conta com a nossa igreja, a igreja evangélica, para estar ao seu lado, de pé, assim, estamos aqui, não é? Então tenha ouvidos para ouvir, porque quando a gente ouve, a gente é muito abençoado. Melhor ouvir, não é, do que falar, não é? Então, uma sabedoria nisso aí. Então, a nossa oração é que Deus o abençoe a sua casa, a sua família, que o livre de todo mal, de toda língua injuriadora, caluniadora, difamadora, do homem mau, daquele que maquina maldade, que derrama sangue inocente, daquele que, de maneira terrível, procura destruir o próximo, não é? E a nossa oração é que, se o senhor eleito for, seja o melhor governo que Brasília vai ter aqui no Distrito Federal. Essa é a nossa palavra, não é? E nós louvamos a Deus por sua vida. Amém? Eu quero chamar aqui o pastor Ailton Acosta, ele é o nosso mediador, não é? Eu gostaria que nós dessemos um aplauso ao Senhor pela vida deste homem, que tem sido uma grande bênção em nosso meio, e pelo bispo Robson Rodovalho, não é? Que tem sido uma grande bênção para a nossa comunidade, né? E os conselhos e pastores aqui presentes e representados, não é? Temos o pastor Chancerley, que é uma figura assim tremenda de cooperação em tudo, obrigado, em tudo, e nós louvamos a Deus por isso. Muito obrigado. Bom dia a todos, a paz do Senhor.
Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente pela disposição do apóstolo de estar colaborando conosco. Agradecer também ao bispo Rodovalho por ceder a estar na nossa terra para que nós pudéssemos realizar a segunda sabatina. A primeira nós realizamos na Igreja Batista Central com os candidatos Agnello Queiroz e Luiz Pittman, acho que foi muito produtivo, e hoje nós teríamos dois candidatos ao governo na nossa sabatina, em 2 momentos, mas nós teremos apenas a presença do candidato deputado Rodrigo Hollenberg. O candidato Arruda cancelou a vinda dele, eu acho que por conta da circunstância, mas de qualquer maneira o debate segue e eu acredito que só tem a ganhar Brasília, o Distrito Federal, com essa sabatina. Eu quero também registrar a presença do pastor Pedro, presidente do Conselho de Pastores do Estado de Pernambuco. Obrigado, pastor Pedro, pela presença. Pastor Josimar, presidente do Conselho de Pastores aqui do Distrito Federal. Agradecer também a presença do pastor Valdiberto Rocha, presidente do Conselho do Estado do Amazonas, que está aqui conosco. Agradecer ao bispo Haroldo Leite, também presidente do Conselho de Pastores do Estado do Mato Grosso. Obrigado pela presença. Mato Grosso do Sul também já deve estar a caminho, porque daqui a pouco a Concepab, a executiva, se reúne para analisar a conjuntura nacional. Bom, sem demoras, sem delongas, eu quero, nesse instante, já fazer um breve leitura do perfil do nosso candidato. Rodrigo Hollenberg, PSB, Distrito Federal, tem 55 anos, é casado com Márcia e pai de 3 filhos, Gabriela, Ícaro e Pedro Ivo. Chegou a Brasília em 1960, formado em História pela Universidade de Brasília, UNB, foi deputado distrital, secretário de Turismo, secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia do governo Lula e deputado federal. Foi eleito senador em 2010 com 738 mil votos. Coordenou a bancada de deputados e senadores do DF em 2011 e atualmente é o líder do PSB no Senado. Foi um dos maiores defensores da PEC, que institui o voto aberto para todas as votações do Congresso Nacional. Hollenberg é autor da proposta de emenda à Constituição 3/2011, já aprovada pelo Senado, que diminuiu o número de assinaturas necessárias para a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular. Nesse instante, vamos receber, então, nosso convidado, Rodrigo Hollenberg, candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB. Seja bem-vindo. Nós iremos continuar com o mesmo formato da sabatina passada e o candidato terá 20 minutos para fazer as suas considerações, aquilo que ele acha pertinente. E no segundo momento nós vamos para perguntas e respostas, que estamos também calculando o tempo de 20 minutos. Então, com a palavra, o candidato a governador Rodrigo Hollenberg. 20 minutos. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer de forma especial ao pastor Hilton, ao apóstolo Vila Flor, ao pastor Valderi, ao pastor Antônio Nascimento, que estava aqui quando eu cheguei, não estou vendo mais, ao pastor Josimar, ao pastor Chancerley, enfim, a cada uma, ao bispo Rodovalho, agradecer a oportunidade de estar aqui e cumprimentar cada uma e cada um de vocês. Como foi dito aqui na minha apresentação, eu quero agradecer as palavras muito carinhosas e muito estimulantes do apóstolo Vila Flor. Eu cheguei em 1960, sou de uma família grande, nós éramos 15 irmãos, hoje somos 13 irmãos, minha mãe tem 42 netos e 18 bisnetos. Eu sou casado há 34 anos com Márcia, minha companheira, tenho 3 filhos e agora a bênção de ter uma netinha, que é a nossa grande alegria do momento, a neta de um pouco mais de 1 ano. Fui deputado distrital, fui deputado federal, fui senador, fui secretário de Turismo, fui secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão
Social no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu não tinha, com toda franqueza, a pretensão de ser candidato a governador nessa eleição. Tenho mais 4 anos de mandato no Senado, apoiamos o governador Agnello, como vocês sabem, na eleição passada, mas eu, como senador Cristóvão e como grande parte da população do Distrito Federal, nós também nos decepcionamos muito rapidamente com o governador, com os rumos do governo, o que nos levou a iniciar um processo de discussão interna e, de forma muito democrática, decidir sair do governo no final de 2012. Imediatamente eu comecei a ser muito pressionado a ser candidato a governador. E eu percebi que, em alguns momentos da nossa vida, nós não temos escolhas. Depois de ter escolhido a trajetória, a carreira política, eu seria omisso ou seria covarde se não me apresentasse como candidato a governador, especialmente porque não me sentia representado pelo atual governo. Começamos, então, a nos preparar. Em fevereiro de 2013, nós criamos 12 núcleos temáticos para estudar com profundidade o Distrito Federal. Ouvimos a comunidade científica, ouvimos setores da sociedade, ouvimos o setor produtivo. Depois, realizamos 5 seminários regionais, onde tivemos a oportunidade de ouvir mais de 2.000 pessoas na elaboração desse programa de governo. Fomos a Pernambuco conhecer o modelo de gestão do governador Eduardo Campos, conhecido e reconhecido como um dos melhores governadores do Brasil. Entrevistamos mais de 50 especialistas nas diversas áreas e contamos com a colaboração de consultores ligados ao movimento Brasil Competitivo, para apresentar um programa de governo que é um roteiro para o debate. E o que nós identificamos como o problema mais grave do Distrito Federal, como a origem de diversos outros problemas. Nós precisamos fazer uma revolução na gestão no Distrito Federal. Uma revolução na gestão que comece por uma guerra à burocracia. Estou convencido que a burocracia é um instrumento da corrupção. A burocracia cria dificuldade para vender facilidade. Não é possível que o empresário hoje na nossa cidade demore mais de 2 anos para ter uma autorização de construção, que um empresário demore tanto para ter um alvará de funcionamento, para ter um habite. A economia do Distrito Federal está parando, enquanto a média de desemprego no Brasil é de 7%, no Distrito Federal essa média é de 12%. Apenas no mês de junho, dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, foram perdidos 1.700 empregos na construção civil no Distrito Federal. O DF, em julho, mês da Copa do Mundo, perdeu 1.000 postos de trabalho, e grande parte em função da ineficiência do governo. Nós vamos radicalizar nesta revolução da gestão, simplificando procedimentos, informatizando os procedimentos e dando grande transparência aos procedimentos. Vamos radicalizar na transparência. Já no 2º dia de governo, nós vamos editar um decreto criando o Conselho de Transparência do Governo do Distrito Federal, composto exclusivamente por entidades da sociedade civil, como contas abertas, para fiscalizar as contas do governo. Vamos abrir a senha do SIGO, que é o sistema que dá acesso ao orçamento, que hoje só os deputados distritais têm acesso, para todos os cidadãos do Distrito Federal. E vamos criar painéis grandes, em locais de grande movimento como a rodoviária, colocando ali os contratos, os pagamentos feitos pelo governo do Distrito Federal. Qual é a empresa contratada, quanto que ela está recebendo, para prestar que tipo de serviço, como se fossem diários oficiais populares. A população tem direito de saber como está sendo utilizado o dinheiro dos seus impostos pelo governo. Vamos investir na eficiência, vamos fazer, como Eduardo Campos fez em Pernambuco, um governo por metas e resultados, um governo que estimule a participação social e o controle social. Nesse sentido,
nós vamos mudar o modelo de escolha dos administradores regionais. Questão de princípio. Sob critérios técnicos, nós vamos fazer a eleição direta dos administradores regionais. Nós entendemos que quem tem que escolher o administrador da sua cidade é a população que conhece os problemas da cidade, que conhece as pessoas da cidade, quem é que tem capacidade para representar a cidade na frente da administração. Vamos garantir recursos para as administrações regionais, para que elas tenham autonomia relativa, para que elas tenham capacidade de fazer pequenas obras de reparo, de manutenção, de investimentos, especialmente fortalecendo a diretoria regional de obras das administrações regionais. Mas quero dizer que imediatamente após iniciar essa revolução na gestão, nós vamos para as prioridades do governo. E aí eu não posso deixar de falar de educação. Educação integral em tempo integral de verdade, não uma educação integral que funciona apenas em algumas turmas, em alguns dias de semana e que os alunos ficam debaixo de tendas. Não, educação integral em tempo integral como instrumento para melhorar a qualidade da educação, a qualidade do ensino no Distrito Federal. Estou convencido que a educação é um instrumento mais eficiente de transformação social de uma sociedade. Com valorização do professor, com melhor remuneração dos professores, com qualificação continuada, com incorporação de novas tecnologias pela escola e pelos professores, com incorporação da comunidade escolar, dos pais, das mães, no processo educativo, no acompanhamento dos filhos, com melhoria das condições das escolas, com reforma curricular, para que além das disciplinas tradicionais, como português, matemática, ciências, nós tenhamos empreendedorismo, nós tenhamos cidadania, nós tenhamos saúde, feiras de ciências, Olimpíadas de matemática, Olimpíadas de português, cultura, esporte dentro da escola. Melhorando a infraestrutura das escolas, ampliando o número de salas de aula, de refeitórios, de auditórios, de quadra de esporte e, com isso, democratizando o desenvolvimento, dando oportunidade para centenas de pequenas e médias empresas de construção civil que vão trabalhar, que pegam uma obra de 1 milhão, de 2 milhões de reais, trabalha durante o ano todo. Nós estamos vivendo neste governo no Distrito Federal o que eu chamo de corrupção das prioridades. Um governo que gasta quase 2 bilhões de reais para construir um estádio de futebol que vai ser utilizado poucas vezes por ano, quando nós temos 140 mil crianças no Distrito Federal, de 0 a 5 anos, que estão fora de creche ou fora de educação infantil. Esse governo não está se preocupando com aquilo que é prioritário. Pernambuco construiu um estádio por 500 milhões de reais. A Bahia construiu por 600 milhões de reais. Estádios que vão cumprir a mesma finalidade deste aqui. Se o DF tivesse construído um estádio por 1 bilhão de reais, que seria o dobro do de Pernambuco, com outro 1 bilhão de reais daria para construir 400 creches no Distrito Federal. 400 creches, cada creche custa 2,5 milhões de reais. Com a diferença que, ao construir uma rede de creches, além de garantir para essas crianças um novo futuro, uma nova oportunidade de aprendizado, todas as pesquisas mostram que as crianças que chegam cedo à escola, que têm acesso à creche, elas têm nos anos seguintes uma capacidade muito maior de aprendizado. Além disso, além da tranquilidade e da segurança para as mães poderem ir trabalhar, sabendo que seus filhos estão num local seguro, perto de casa, além da oportunidade de contratação de professores, nós vamos estar gerando oportunidades para centenas de empresas de pequeno e médio porte de construção civil, que trabalham 1 ano com uma creche dessa, e vamos estar dando oportunidade de emprego, de trabalho, de forma descentralizada nas diversas cidades do Distrito Federal. E mais, na hora de comprar a merenda, os alimentos para a merenda, comprar diretamente
da agricultura familiar de cada cidade, permitindo o desenvolvimento do arranjo produtivo da agricultura familiar articulado com a escola. É assim que a gente vê a educação no nosso governo. A construção de creches, a educação integral em tempo integral, a construção de escolas técnicas profissionalizantes e tecnológicas como instrumentos do desenvolvimento econômico da cidade, como instrumento do desenvolvimento humano, do desenvolvimento social e também do desenvolvimento econômico das nossas cidades. No que se refere a escolas técnicas, o Distrito Federal tem apenas 5 escolas técnicas. O Ceará tem 96. Faça uma comparação. O DF, Unidade da Federação Rica, tem 5 escolas técnicas. O Ceará tem 96. Hoje nós temos empregos qualificados no Distrito Federal e faltam pessoas qualificadas para ocupar esses empregos. Nós vamos criar pelo menos mais 5 escolas técnicas no Distrito Federal, com 10 mil novas vagas, a primeira no Sol Nascente, a segunda em Samambaia, uma terceira no Gama, uma outra em São Sebastião e uma outra em Sobradinho, abrindo 10 mil novas vagas. E vamos trabalhar para que o governo federal traga outros campi do IFB para o Distrito Federal. Vamos investir fortemente em educação. Quero dar uma palavra sobre saúde, e queria para alguém me avisar quando faltasse 5 minutos. Uma palavra sobre saúde. A saúde é tão importante como garantir que tenhamos mais médicos, que tenhamos médicos nos hospitais, que as pessoas sejam atendidas quando cheguem nos hospitais. É preciso ter menos doentes. A saúde não é só tratar da doença, a saúde é promover a saúde, é fazer prevenção e é também fazer atendimento. A gente vê o governo gastar muito dinheiro com publicidade, mas não vê o governo fazer publicidade educativa sobre hábitos alimentares, sobre hábitos de higiene, sobre combate a focos de doenças. E nós vamos contratar, por concurso público, 2.000 agentes comunitários no Distrito Federal. Dados do Conselho Federal de Medicina da semana passada apontam que o Distrito Federal é a unidade da federação com menor cobertura de agentes comunitários do Brasil. Apenas 20% da população é atendida por agentes comunitários. O Distrito Federal está em último lugar na cobertura do saúde da família. Apenas 27% da população do Distrito Federal está atendida pelo saúde da família. E dados do Ministério da Saúde, o DF está em 20º lugar, entre 27 unidades da federação, na qualidade do atendimento à saúde. Nós vamos retomar um programa do ex-governador Cristóvão. Nós vamos retomar o Saúde em Casa, contratando equipes do Saúde em Casa, com médicos, com enfermeiros, com médicos com formação em pediatria, em obstetrícia, em clínica geral, com esses agentes comunitários para fazer a saúde preventiva, para evitar que as pessoas vão à doença. O sistema de saúde ele tem que funcionar integrado. A pessoa só pode ir para o hospital quando o seu atendimento for um atendimento de média ou de grande complexidade que precise de um hospital. Agora, se a pessoa não tiver o atendimento na atenção primária, na atenção básica, quando ela tiver um problema, ela vai bater no hospital. E nós precisamos construir essa rede de proteção. Vamos implantar o teleconsulta. É um absurdo que na capital da República, em pleno século XXI, as pessoas não consigam marcar consulta por internet ou por telefone. Vamos criar, como já existe em alguns lugares do Brasil, atendentes coordenados por um médico supervisor que recebe a demanda e encaminha para o médico especialista. E vamos devolver 100% dos impostos distritais sobre remédios, vamos devolver através do Nota Legal. Entendemos que sobre remédios não devem ser cobrados impostos. Ninguém compra remédio porque quer. As pessoas compram remédio por uma profunda necessidade. E tem gente que gasta grande parte do seu orçamento comprando remédio. Nós vamos devolver 100% dos impostos sobre remédios através do Nota Legal. Quando eu falo em investir em gestão, minha gente, vejam a mobilidade urbana. Hoje, uma mãe de família, um pai de família, gasta 3, 4 horas por dia, metade de uma jornada de trabalho, esperando nos terminais ou dentro de um ônibus. Tempo que poderia estar com seus filhos, tempo que poderia estar em casa descansando, tempo que poderia estar dedicado à cultura.
O governo fez uma licitação para trocar os ônibus. Nós apoiamos a troca dos ônibus. Só que o governo reduziu em quase 1.000 veículos o número de ônibus rodando. O fato é que hoje as pessoas gastam mais tempo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, do que gastavam antes. O governo gastou mais de 700 milhões de reais para fazer um BRT, mas extinguiu 16 linhas no Gama, 18 linhas em Santa Maria, sem consultar ninguém. Uma pessoa que mora no Gama e trabalha no setor de indústria, hoje ela tem que pegar um ônibus até o BRT, pegar o BRT até a floricultura no Parkway e de lá pegar um outro ônibus até o setor de indústria. Antes ele pegava um ônibus em casa e ia até o setor de indústria. Falta de planejamento. Nós vamos resgatar o planejamento no Distrito Federal e vamos recuperar a gestão. Para concluir, para responder as perguntas de vocês, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, eu quero dizer a vocês com toda franqueza, se fosse para fazer mais do mesmo, eu não seria candidato a governador. Eu tenho mais 4 anos de Senado, mas essa cidade foi muito generosa comigo. Aqui conheci minha esposa, aqui me casei, aqui constituí minha família, 34 anos, aqui tive meus 3 filhos, todos 3 muito bem profissionalmente, por méritos próprios, aqui tive a minha neta. Essa cidade me deu 2 mandatos de deputado distrital, me deu um mandato de deputado federal, me deu um mandato de senador, me deu a oportunidade de ser secretário de turismo, me deu a oportunidade de ser secretário de ciência e tecnologia para a inclusão social. Nunca desonrei um voto dado pela população de Brasília a mim. Ninguém nunca me viu aqui envolvido em qualquer tipo de coisa errada e eu não poderia ser omisso com essa cidade nesse momento. Eu só tenho uma forma de retribuir tanta generosidade da população do Distrito Federal. É com muito trabalho, é com muito compromisso em defesa dessa cidade. É por isso que eu sou candidato a governador, para servir a essa cidade. Muito me foi dado, muito me será pedido, mas eu tenho certeza, me preparei para isso e quero dar o melhor de mim para essa cidade. Eu peço a Deus que Ele me proteja, me ilumine, me dê inspiração e me dê discernimento, para que eu esteja sempre à altura da confiança da população do Distrito Federal. Muito obrigado. Bem. Nós vamos, nesse instante, passar, então, para o momento das perguntas e respostas, lembrando que a sabatina está sendo transmitida ao vivo pelo site fenasp.com. Se você quiser divulgar e tuitar aí, você pode fazer com que as pessoas possam estar acompanhando também esse debate. Nós teremos algumas perguntas que já estão à mesa. A formulação é rápida, a resposta no máximo em 2 minutos. Candidato Rodrigo Hollenberg. A primeira que me chega às mãos é com relação ao imbróglio que as igrejas evangélicas, não apenas as igrejas evangélicas e católicas, mas vários empreendimentos da cidade ainda convivem com a questão da falta de regularização das áreas. Embora já haja um decreto sancionado e um projeto de lei aprovado, no seu governo, os terrenos de fato, essas áreas irão para a licitação ou nós teremos que conviver mais um período nessa omissão por parte do governo? Olha, eu quero dizer que eu sou autor da lei que permite a titulação direta das áreas rurais do Distrito Federal. Quero dizer que não apenas votei a favor do projeto de lei, da emenda da medida provisória que permite a venda direta dos terrenos de igrejas do Distrito Federal, como ajudei a articular a sua aprovação no Congresso Nacional. É óbvio que nós temos que regularizar esses terrenos. Essa é uma questão que faz parte da vida da população. Nós temos uma população religiosa que manifesta diversas, que tem opção por diversas religiões. Isso faz parte do dia a dia das pessoas. É muito bom que exista isso. Isso torna a nossa sociedade mais saudável. Portanto, é uma questão de honra, não apenas regularizar todos os terrenos de igreja, para que as igrejas possam funcionar com tranquilidade, com segurança jurídica, desenvolvendo o papel espiritual que desenvolvem na sociedade, mas também garantindo que em todo o núcleo novo habitacional do Distrito Federal, na origem, já sejam reservados um conjunto de terrenos para as diversas religiões do Distrito Federal. Vamos regularizar.
esse é o nosso compromisso, é colocar todo o empenho do governo para resolver definitivamente este problema. Aliás, não apenas só esse problema, vários outros problemas de legalização que existem hoje no Distrito Federal. Mas em relação a essa pergunta, vamos desenvolver todo o esforço, botar a autoridade do governador para resolver definitivamente essa questão, mas quero aqui assumir um compromisso com vocês, de que todo núcleo habitacional novo a ser criado no Distrito Federal já virá com um conjunto de terrenos reservados às diversas denominações religiosas do Distrito Federal. E vai encaminhar para a licitação, governador? Vamos fazer através da compra direta. Nós vamos fazer o processo permitido pela lei de venda direta das áreas rurais do Distrito Federal. Muito bem. Pergunta da Folha Metropolitana, do Movimento Flores de Aço, Movimento Provida, da Cíntia. Qual será a sua prioridade na questão do combate às drogas, em especial o crack? Prevê a abertura de centro ou casas de recuperação? E qual o seu entendimento com relação, ou qual o tratamento do governo com relação às comunidades terapêuticas dentro dessa pergunta? Cíntia, onde é que está a Cíntia? Cíntia, eu quero dizer para você que eu estou chocado com a epidemia do crack que tomou conta do Distrito Federal. É uma coisa impressionante, porque é uma perda total de dignidade das pessoas, e a gente percebe uma omissão muito grave do poder público. E eu tenho visitado algumas comunidades terapêuticas. Aliás, visitei 2 comunidades terapêuticas, uma em São Sebastião, salvo engano, Resgate, o nome, e uma outra em Samambaia, não me lembro o nome aqui agora. Então, todas elas são comunidades dirigidas por pastores vinculados a igrejas evangélicas. E quero dizer o seguinte: primeiro, o governo do Distrito Federal tem a obrigação de construir clínicas públicas com atendimento gratuito para essas pessoas, para os dependentes químicos. Mas o governo precisa também tratar das famílias, porque a tragédia do crack é que, além de adoecer o dependente químico, ele adoece a família. E se a família não tiver um tratamento, não tiver um acolhimento, não tiver um apoio psicológico para acolher esse dependente químico, quando ele se recupera, ele acaba voltando para a droga. Então, utilizando os instrumentos necessários, o poder público, o Sistema Único de Saúde, as terapias comunitárias, para acolher essas famílias, e para o atendimento dos dependentes químicos, eu quero dizer que nós vamos fazer, digo isso com muita tranquilidade e com muita convicção, nós vamos fazer parcerias com as comunidades terapêuticas. Eu fui para ver, hoje o Distrito Federal tem 80 comunidades terapêuticas, apenas 8 são conveniadas com o governo do Distrito Federal. E se o Distrito Federal não tem capacidade de oferecer clínicas públicas, ele tinha pelo menos a obrigação de buscar parceria com a iniciativa privada para acolher esses dependentes químicos. Portanto, vamos atuar ampliando o atendimento em clínicas públicas e vamos atuar ampliando as parcerias com as comunidades terapêuticas. Muito obrigado. Próxima pergunta. Segundo o levantamento da PRF, o DF figura em 4º lugar nacional em prostituição infantil nas rodovias, com 39 pontos de vulnerabilidade a cada 5 quilômetros. Quais são as suas propostas para o combate da prostituição infantil? Isso é uma tragédia, que ainda tenhamos isso no Brasil, em tal intensidade, e na capital da República. Isso tem que ser combatido com o maior rigor, e inclusive com a punição de quem explora essa prostituição infantil. E tem que se fazer também dando oportunidades a essas jovens de qualificação profissional, para que encontrem na qualificação profissional uma outra alternativa de vida que não a prostituição. Mas o governo também tem que utilizar os recursos que tem de publicidade, e eu quero aqui dizer com muita clareza, nós não pretendemos reduzir recursos de publicidade, mas nós vamos mudar completamente a política
institucional de publicidade. Nós queremos utilizar isso como instrumentos de mobilização da sociedade em torno de temas importantes para todos. Da mesma forma que foi feito no passado, com o programa Paz no Trânsito, nós queremos para garantir que as pessoas não joguem lixo nas ruas, para evitar a gravidez precoce na adolescência, que hoje essa é uma tragédia, o número de jovens, né, que precocemente engravidam no Distrito Federal, para combater a prostituição infantil, para estimular que as pessoas denunciem a prostituição infantil para que os autores ou os incentivadores sejam punidos. Enfim, nós temos que inaugurar uma nova era no Distrito Federal em que os recursos de publicidade sejam utilizados democraticamente e sejam utilizados no sentido de incentivar novas práticas, né, práticas cidadãs que venham melhorar a qualidade de vida. Nós vamos buscar acolher essas jovens, dando outras oportunidades de qualificação profissional para que elas possam seguir outra vida, e vamos punir com rigor aqueles que exploram a prostituição infantil, aqueles que exploram, explorando as jovens, e aqueles que usufruem de jovens, né, para os seus prazeres macabros. Obrigado. Tramita no Senado Federal a reforma do Código Penal que diminui de 14 para 12 anos o consentimento sexual. Qual é o seu ponto de vista com relação a essa proposta? Favorável ou contra? Eu sou contra. Eu acho precoce, acho que 14 anos é uma idade adequada, acho que não há porquê, né, antecipar essa questão. Aliás, eu acho que essa é uma questão que nós estamos vendo na sociedade brasileira de uma forma geral e que eu entendo que não contribui nada para a melhor qualidade de vida do nosso país e das nossas jovens, que é estimular precocemente o interesse sexual. Não vejo como nossas crianças e nossa juventude ganhem nada com isso. Ok, muito obrigado. Candidato, acompanhando as propostas do PSB a nível nacional e pela apresentação do plano de governo da Marina, que é o partido ao qual o senhor pertence, consta no plano dela a adoção de crianças para casais homossexuais, o apoio à Lei 5.002/2013, a Lei João W. Nery, que permite a criança fazer cirurgia para mudança de sexo, mesmo sem o consentimento dos pais, e a criminalização da homofobia. Essa mesma linha nacional apresentada pelo PSB nacional será adotada do seu governo, ou como é que o senhor posiciona com relação a esses temas? Olha, primeiro em relação à adoção por casais homoafetivos. Eu quero dizer o seguinte, que o que é fundamental aí é que a criança seja acolhida de forma adequada. Nós temos casais heterossexuais e vimos exemplos recentes que trataram de forma cruel crianças, portanto, isso tem que ser analisado caso a caso pelo juiz que vai deferir a questão da adoção. A segunda pergunta, qual é da lei? O que diz a lei do... João W. Nery, 5.002/2013, que permite a cirurgia para mudança de sexo para criança, mesmo sem o consentimento dos pais. Eu desconhecia o conteúdo dessa lei, eu sou contra. Uma criança mudar o sexo sem o consentimento dos adultos, sou contra. A princípio, sou contra, não conheço a lei com profundidade, quero manifestar aqui a sinceridade do meu desconhecimento em relação a essa lei, mas, a princípio, sou contra, que uma criança mude sexo, sou contra. E qual é a terceira? A terceira é com relação à criminalização da homofobia. Não, eu acho que nós devemos viver numa sociedade que cultive a cultura da paz. Qualquer tipo de violência deve ser abominada. Portanto, eu acho que cada um tem o direito de ter a sua opinião, mas eu entendo que nós não devemos cultivar qualquer tipo de ódio em função das pessoas adotarem determinadas posturas. Com relação ainda a essa pauta, que o senhor sabe que é uma pauta que tem sido debatida pelo segmento evangélico, sobretudo pela bancada, o Congresso Nacional debateu, a Câmara debateu até há pouco tempo na formulação da educação, do PNE,
a tentativa de se incluir a ideologia de gênero e de conteúdos que possam incentivar a prática do homossexualismo. Essa agenda tem sido debatido pelo segmento evangélico e pela bancada, e muitas dessas políticas têm sido adotadas como política pública nos governos estaduais. A inclusão de conteúdo nos livros didáticos ou no conteúdo didático da prática ou a promoção da prática homossexual. Qual será a sua posição com relação a essa temática? Bom, primeiro, evitar que esse tema da sexualidade seja abordado precocemente nas escolas. Eu acho que esse tema deve ser tratado só a partir de uma idade, que o jovem já esteja apto para a sexualidade. Não tem sentido esse tema, na minha opinião, ser tratado precocemente. Repito, nós temos que promover uma cultura de paz. Uma cultura de paz é uma cultura de respeito. Mas eu não concordo com qualquer tipo de incentivo à prática do homossexualismo. Ok. Dentro da agenda ainda do segmento evangélico, pautada a nível nacional, qual a sua posição com relação à liberação ou à descriminalização do uso da maconha, que está, inclusive, sendo debatido no Senado Federal? Esse é um tema que deve ser discutido com muita serenidade, com muita profundidade, em que especialistas de todas as áreas sejam ouvidos e pessoas que defendem opiniões divergentes. Ao mesmo tempo, nós temos que ouvir ou buscar os resultados de experiências realizadas em outros países, o que houve de positivo, o que houve de negativo. Neste momento, eu acho que o Brasil não está pronto para decidir sobre essa questão. Esse debate é um debate importante, ele deve ser feito sem preconceito, ele deve ser feito com profundidade, ele deve ser feito com serenidade, todos os atores devem ser ouvidos, mas eu entendo que apreciar, aprovar ou rejeitar, neste momento, isso é precoce. Acho que nós devemos aprofundar esse debate. E digo isso com muita tranquilidade. Muito obrigado. Governador, em nome do Estado laico, os governos têm dificultado, ou desse novo conceito de laicidade do Estado, os governos têm dificultado a relação da criação de parcerias, das mais diversas, na questão da cultura gospel, das próprias comunidades terapêuticas, e isso tem impedido com que os projetos sociais e culturais da igreja se expandam por todo o Brasil. Qual será a sua posição no seu governo? Qual o tratamento que o senhor dará a essas questões para o segmento evangélico e cristão como um todo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você com toda franqueza. O governador, ele tem que governar para todo o Distrito Federal. Independente de quem votou nele, quem não votou, ele ganhou a eleição, a partir do dia seguinte ele é governador de todo o Distrito Federal. E eu tenho como princípio ouvir todos os segmentos. Eu quero, ao final do meu governo, ser reconhecido pela comunidade evangélica e por todas as comunidades religiosas como o melhor governador que o Distrito Federal teve. Porque é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência fazer parcerias com as instituições vinculadas a igrejas. As igrejas estão inseridas na sociedade, as igrejas têm inserção na sociedade, são respeitadas pela sociedade, as igrejas têm projetos sociais da maior importância, as igrejas muitas vezes atuam onde o Estado não atua, portanto é uma visão tacanha, é uma visão pequena, não aproveitar esse potencial para fazer parcerias que levem uma melhor qualidade de vida a quem está na ponta. Portanto, tanto na realização de eventos culturais, que são eventos importantes. O Brasil tem uma cultura gospel, o Brasil tem uma diversidade religiosa importante, isso faz parte da cultura brasileira, isso tem que ser respeitado. Grande parte das festas brasileiras são festas religiosas, e o Estado tem que apoiar sim, isso é importante do ponto de vista cultural, mas a parceria na administração de creches, a parceria com comunidades terapêuticas, a parcerias em projetos sociais. Portanto, eu quero garantir a vocês aqui,
com muita tranquilidade. Nenhum governador na história do Distrito Federal, ao final de 4 anos, terá feito tantas parcerias e terá criado um ambiente tão bom de diálogo e de parceria com as instituições religiosas do que o meu governo. Vocês podem anotar isso aí para me cobrar. Ok. Nós estamos partindo para o final das perguntas e nós temos mais 2 perguntas e eu já quero deixar o candidato deputado Rodrigo à disposição para responder a segunda, mas a primeira, o senhor eleito governador, o seu suplente Hélio José da Silva assumirá o seu lugar. Ele sofre acusações de abuso sexual de menor. Isso não constrange um senador ser acusado de abuso sexual infantil? Como é que está essa situação? O senhor analisou essa situação junto ao Hélio? Como é que está o processo? Como é que está a tramitação desse julgamento? Olha, pastor Hilton, eu quero dizer que quando eu saí candidato ao Senado, e o Hélio foi escolhido como candidato suplente. Primeiro, quem escolheu não fui eu. Quem escolheu foi o Partido dos Trabalhadores. Quando chegou a mim que havia suspeitas de envolvimento do Hélio José, eu preventivamente solicitei ao PT a substituição do suplente. O PT se reuniu e decidiu não fazer a substituição. Eu fui à Justiça e procurei substituir preventivamente na Justiça, também não consegui na Justiça. Ganhei a eleição, posteriormente soube que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, abriu um procedimento de investigação contra ele, contra o meu suplente, que foi arquivado. A juíza foi arquivada. Portanto, neste momento, não pesa nenhuma acusação contra o meu suplente. Mas eu quero dizer para vocês com toda tranquilidade e com toda firmeza, se em qualquer momento aparecer qualquer denúncia comprovada contra o meu suplente, o meu partido, o PSB, oficiará no Conselho de Ética pedindo a cassação do seu mandato. Muito bem. Muito obrigado pelo esclarecimento. Nós estamos com a última pergunta, e eu quero já, antes de fazê-la, governador, se o senhor se sentir à vontade de responder. Como nós estamos num debate cristão e evangélico, nós gostaríamos de... Qual a sua profissão de fé? Eu sou católico. Ok. Eu sou católico, eu sou cristão, eu sou uma pessoa, eu sou família, eu sou uma pessoa de uma família, como disse no início, de 15 irmãos. Se tem um valor que eu aprendi a cultivar na minha vida desde cedo, é a família, e Deus nos propiciou uma família maravilhosa. Tive um exemplo de um pai que nos educou pelo exemplo, é uma referência para todos nós. Tenho uma mãe de 83 anos, que é um exemplo de vida para todos nós, uma pessoa que se modernizou com o tempo. Minha mãe, além de cuidar de todos esses netos, de acolher todos permanentemente, regularmente, nossa família é uma família que se encontra permanentemente, é uma pessoa que faz tudo pela internet, tem um Facebook que tem um monte de seguidores, dirige um projeto de reflorestamento que ela pessoalmente comanda, de mais de 70 mil árvores. Portanto, é uma pessoa que valoriza muito a vida e valoriza muito os valores da família. Foi assim que eu fui criado, foi assim que eu constituí minha família. Tenho 34 anos de casado, com uma companheira maravilhosa, que é secretária de Cidadania do Ministério da Cultura, é uma servidora pública. Tive 3 filhos, Gabriela, Ícaro e Pedro Ivo, que me honram muito, e agora tenho uma neta, Mel, que veio para adoçar nossa vida, e como diz, neto é filho com açúcar. Eu quero dizer a vocês com toda a franqueza, eu me preparei para ser governador do Distrito Federal. Aproveita e faça as conclusões já finais, então, por favor. Eu sei que não é uma missão fácil, é uma missão difícil. Brasília cresceu muito, cresceu de forma desordenada, de forma desorganizada, e nós vamos precisar de muita gente para governar. Eu tenho consciência que um governador não precisa saber de tudo. Aliás, não existe ninguém que sabe de tudo, mas o governador ele tem a obrigação de reunir em torno de si gente competente, gente preparada, gente que conheça com profundidade cada tema específico, em torno de princípios e em torno de programas. Eu não seria candidato a governador se fosse para fazer diferente.
Eu sou candidato a governador porque sei que é possível fazer diferente, sei que é necessário fazer diferente e que nós vamos fazer diferente. Quero assumir um compromisso com vocês, que é um compromisso que eu estou assumindo com todos os segmentos do Distrito Federal. Nenhuma decisão do nosso governo será tomada sem ouvir os segmentos diretamente interessados ou diretamente afetados em cada área. Eu estou convencido que esta é a maior qualidade de um governador, é saber ouvir. O governador que sabe ouvir, ele vai errar menos e vai acertar mais. E a gente não pode perder a oportunidade de contar com o conhecimento que cada segmento detém naquela sua área específica. Quando eu digo das parcerias com a igreja, na área social, por exemplo, ou na área cultural, porque eu sei que a igreja tem uma grande experiência na área cultural e na área social. Muitas vezes tem formas de abordagem que o Estado não tem. Muitas vezes chega em populações que o Estado não chega. E, portanto, a questão da parceria é uma questão de inteligência para o governo. Nós queremos governar através do diálogo. Nós vamos ser rigorosos no combate à corrupção. A corrupção drena recursos da saúde, da educação, da segurança. E hoje é inadmissível que na capital da República as pessoas gastem meses para marcar uma consulta, para fazer um exame, para fazer uma cirurgia. Nós precisamos mudar isso. E nós não vamos conseguir mudar sozinhos. Nós só vamos conseguir mudar com a ajuda de todos. E é por isso que eu peço a ajuda de vocês. Quero dizer que eu não estou sozinho. Eu faço parte de um grupo que muito me honra e que muito me orgulha. Eu sou candidato a governador e peço o apoio de vocês. Ninguém sabe o que calado quer, então não posso perder essa oportunidade de dizer que eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês para ganhar a eleição e eu preciso de vocês para me ajudar a governar. Mas nós também temos um candidato ao Senado, que é o Regufe, que é uma pessoa que comunga valores que a gente quer ver na política brasileira, valores como ética, como transparência, e também temos uma candidata a presidente da República, que é Marina Silva, que representa o desejo de mudança que a gente sente na população brasileira e na população do Distrito Federal. Nós queremos mudar e nós vamos mudar. E vamos mudar sustentado em valores como ética, transparência, inovação, sustentabilidade, eficiência e participação popular. E para mudar, eu preciso de vocês. Preciso de cada uma e cada um de vocês no dia 5 de outubro, dando um voto na esperança de mudança, aqui no Distrito Federal e no Brasil. Aqui, Hollenberg 40, no Brasil, Marina 40 e aqui também, Regufe, senador 123. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Rodrigo Hollenberg pela sua disposição de estar conosco, de ouvir, de poder falar também. Eu acredito que essa sabatina contribuiu para que o segmento pudesse estar mais consciente nesse processo, de conhecer os candidatos e assim poder fazer uma opção consciente. A exemplo dos outros candidatos, nós entregamos uma carta que é assinada pelo FENASP, pela CONCEPAB, pela PEB, e aproveitando a presença do nosso presidente nacional, pastor Ronaldo, presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores, eu gostaria de chamar o pastor Ronaldo, também chamar os outros presidentes dos conselhos, aproveitando aqui também chamar mais uma vez o bispo Rodovalho, o pastor Josimar, o apóstolo, porque nós já vamos seguir para o encerramento. Só queria que você desse o seu chamegão aqui. Pastor Hilton, se me permite, Claro. Só mais uma vez agradecer a todos vocês que tiveram aqui a paciência de nos ouvir, que vieram, destinaram um tempo importante dos seus dias, do seu dia para nos ouvir, agradecendo muito a presença de todos, a presença dos pastores. Estou muito honrado de estar aqui e pedir a oração de vocês para que a gente mantenha o equilíbrio, mantenha o discernimento e possa fazer o melhor para Brasília. Muito obrigado. É uma carta que contém alguns pontos com relação às nossas bandeiras, estamos entregando, o senhor pode dar uma analisada e, assim que possível, se o senhor concordar com o teor dela, o senhor assina e nos devolve o protocolo. Então, vou pedir aqui aos presidentes, pastor Ronaldo,
para fazer a entrega. Vamos fazer aqui na frente. O pastor Josimar, vamos registrar aqui a nossa carta de compromisso. Essa foto é do governador. Bispo, as suas considerações, já quiser orar, para a gente encerrar o nosso momento. Muito obrigado, gente. Amém. Gente, vamos ficar em pé, nós já vamos fazer a oração final e vamos encerrar. Eu quero agradecer a presença do senador Rodrigo Hollenberg, candidato a governador do Distrito Federal, e queremos orar por ele, pedir a bênção de Deus na vida dele, a sua saúde, sua família, e também agradecer pelo seu plano de governo que nós ouvimos aqui. Brasília precisa de uma força, é ou não é, gente? Se a gente tiver essa gestão que você está propondo, vai ser muito importante, moderno, ágil, do tamanho da sociedade atual. Porque hoje há uma defasagem muito grande entre a sociedade, a demanda, o anseio da sociedade e a realidade, em muitas áreas. E é como você falou, o gargalo é gestão. Então, nós acreditamos, esperamos que Deus te ajude a tomar isso e a mudar e a implantar, e a gente ter uma Brasília que merece uma gestão, todo um desenho político diferente que dignifique Brasília. Rodrigo é um companheiro de longas datas, a gente tem caminhado junto, e eu espero que Deus nos dê sua graça e sua sabedoria. Estenda suas mãos e vamos orar pelo. Pai, obrigado pela vida do nosso querido Rodrigo Hollenberg, Senhor, senador, candidato a governador, que o Teu Espírito Santo possa abençoá-lo, ajudá-lo, que o Espírito do Senhor lhe dê sabedoria, como Ele pediu, sabedoria, graça, inspiração, Senhor. Ó Deus, a responsabilidade é grande, Brasília tem, Senhor, uma carência, Brasília sangra, chora, tem uma parte dessa cidade, Senhor, que não tem os acessos, que sofre profundamente. Ajuda, Senhor, Teu Filho nessa caminhada e nessa meta. Abençoa, te peço também a igreja, a família, a vida, protege todos, e que nós tenhamos um pleito, Senhor, abençoado. Guarda em todos os aspectos com a Tua poderosa e graciosa mão. Abençoa também nossa irmã Marina Silva no Brasil, que o Senhor lhe dê saúde, força e, acima de tudo, vitória nesse instante, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Obrigado. Obrigado às pessoas que acompanharam pela internet. Obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Ganhe a democracia, ganhe o DF com essa série de sabatina que nós realizamos. Queria só lembrar aos irmãos que nós estamos tentando agendar os senadores. Eu acho que valeria a pena ouvir os senadores. Então nós estamos tentando. Dia 29 é aí o indicativo dessa sabatina com os senadores, tá? 24, desculpa, 24. 24 me lembrando aqui.